em João 8, no versículo... Eu vou ler apenas um versículo para a gente explanar um pouquinho, né, sobre esse texto, né, a gente trazer também para o nosso tema. E eu só vou ler o versículo 3, que diz assim: então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Até aqui. Esse texto, ele vai falar dessa mulher que foi pega em adultério. E aí, quando se pega essa mulher, esses acusadores, vamos colocar o nome assim, dos escribas e dos fariseus como acusadores, eles levam ela para o centro. E ali está todos à volta dela, acusando e falando para Jesus, né? Jesus, conhecedor ali da lei, querendo saber a opinião de Jesus, né? O que ele faria, né? E aqui eu não vou nem entrar nesse contexto de que eles queriam pegar Jesus de alguma forma, mas o que aqui dá para a gente exemplificar bem essa parte do julgamento. Sim. Então a gente pode pegar aqui os escribas como o acusador. Sim. A mulher pega em adultério como a vítima. Sim. E Jesus aqui como advogado, né? E ele vai entrar como advogado de defesa, né, dessa mulher. E aqui, quando eles começam a acusar essa mulher, Jesus, ele lança uma reflexão para todos que estão ali. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali todos começaram a refletir sobre o pecado. É interessante, eu queria abrir um parêntese aí. O que será que Deus, né? Jesus estava escrevendo ali. Eu acredito aqui, aí é Daniel capítulo 100, versículo 1, né? A minha opinião. Eu acho que ele estava escrevendo bando de hipócritas, né? Porque vieram todos, né, querer colocar Jesus à prova e querer que... Porque na lei, aqui é algo interessante nós frisarmos, porque naquele episódio, o que a lei dizia? Que tinha que apedrejar. Então. E assim, é interessante viajar um pouquinho aqui nesse texto, né? Como você disse, que Jesus poderia estar escrevendo, de repente Jesus poderia estar escrevendo ali o pecado de cada um. Porque a gente olha muito o pecado sexual, mas a gente não vê o pecado da língua, o pecado do roubo, né, o pecado da difamação. Então a gente não consegue ver. Então a gente foca muito no pecado do irmão quando é sexual, né? E todos vão ter o mesmo peso, né? O Senhor, ele não vai pesar qual o pecado, né? A grande questão é que as consequências aí, mas tem uma consequência, mas o pecado não tem pecadinho nem pecadão, né? Exatamente. Mas voltando aqui para o nosso contexto, o Senhor Jesus, ele faz ali uma reflexão, né, para todos aqueles que estão ali, e cada um vai saindo. E o que eu quero dizer com esse texto aqui? Se essa mulher ela não tivesse sido pega ali em adultério, será que os pecados dela, ela teria coragem de expor isso para Deus, né, para o Senhor? Ela foi pega em flagrante, né? Exatamente. Então, assim, se ela não tivesse sido pega, ela ia se preocupar em buscar o perdão? Em algum momento ela não sentia o peso daquele pecado? Isso é legal até para a gente refletir, né? Por exemplo, ela, nenhum momento ali, a história não conta se ela sentia o peso do pecado, ou poderia estar se sentindo aflita por alguma situação. Ou culpada, com remorso. Mas o texto não fala. Mas ela foi exposta, sabe? E eu vejo por um lado aqui que quando nós somos expostos, ou porque nós confessamos um pecado, que seja, primeiro, claro, né? Nós devemos colocar isso para Deus, mas depois procurar uma pessoa que confiamos para nos direcionar, nós estamos nos expondo dessa forma. Ela não teria sido perdoada se ela não tivesse sido exposta. Então, assim, isso serve muito também para os casais. Quando uma pessoa, vamos colocar aqui, geralmente a esposa descobre que o marido ele está vendo pornografia, o que acontece? Houve uma exposição.
Mas quando o Senhor, ele permite uma exposição, é porque ele quer trazer também um tratamento. É verdade. Ele não vai permitir uma exposição se ele não quiser tratar você. Sabe? Então é interessante a gente colocar aqui, fazer essa aplicação nas nossas vidas. Porque se alguém descobriu que eu vejo pornografia, posso até não ser casado, mas eu tenho esse vício, eu fui descoberto, o Senhor tem algo a tratar aí. Ele deseja tratar isso em você. Se você não aguentou mais nessa aflição e expôs isso para alguém, com certeza, ao Espírito Santo que constrangeu aí, o Senhor deseja vir com tratamento nessa área. E assim, o que a gente aconselha, né? A direção que nós damos é para quando a pessoa está, né, num pecado sexual, ela vinha confessar, né? Porque é melhor você confessar do que ser pega em flagrante. É verdade. Ser pego em flagrante, as consequências são maiores. Por quê? Porque tem a exposição, né? Exatamente. Por mais que a exposição venha trazer essa cura, sim, a gente sabe disso. Mas não era melhor para essa mulher aqui, aí eu estou vendo para um outro prisma, tá? Uhum. Não era melhor essa mulher, porque ela foi aí, ela foi exposta. Quem gosta de ser exposto? Ninguém. Por isso é o medo de confessar, porque ninguém quer ser exposto. Mas não seria melhor essa mulher se arrepender, ter tido um verdadeiro arrependimento antes de ser pega em flagrante adultério? Com não certeza. Seria mais menos doloroso para ela, sim ou não? Sim, mas assim, nessa parte, o que eu vejo aqui nessa história é que mesmo diante do constrangimento dela, ela foi levada no meio, no centro ali, naquele meio daquela roda de tantos acusadores para a pessoa que perdoava, né, que é nosso Senhor Jesus. Então ela foi exposta para aquele que perdoaria, que curaria, que libertaria ela daquela situação. Muitas vezes nós não queremos expor para uma pessoa, não queremos nos achegar ao Senhor, porque muitas vezes quando nós cometemos o pecado, qual é a primeira situação que a gente vive, a consequência é o quê? Nos afastar do Senhor, né? O primeiro passo é o quê? Não consigo falar com Deus, estou com tanta vergonha que eu não consigo falar para Deus o que eu estou sentindo, eu não consigo me achegar ao Senhor nesse momento. Mas ela foi levada e Jesus perdoou os pecados dela. Então muitas vezes nós não confessamos por uma pessoa de confiança, não abrimos o nosso coração verdadeiramente para Deus, mas o acusador está na nossa mente. O acusador ele vai ficar ali, vai ficar martelando todos os dias. E aí, você vai orar? Por que você vai orar? Você acabou de cometer o pecado, você vai pregar, você vai jejuar. Quem és tu? E aí, quando nós não confessamos, nós damos legalidade para o inimigo fazer isso. Exatamente. Porque quando nós expomos, no caso aqui dessa mulher, veio a luz. E quando, eu sempre dou esse exemplo, quando algo está no escuro, onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Exatamente. Então, tinha trevas nessa mulher que era o adultério. O adultério era as trevas, que ela fazia aquilo escondido, ninguém sabia, por assim dizer. Mas quando ela foi pega em adultério, em flagrante adultério, ela foi exposta. Então veio a luz de que, não tem como mais esconder isso aqui. Exatamente. Pode continuar. E quando a pessoa ela tem essa acusação na mente, que o inimigo começa a acusar, o que acontece? Ela continua aprisionada na mente dela, e aí aprisiona as emoções, e ela continua aprisionada no pecado. Por quê? Porque as barreiras não vão se romper. As correntes ficam ali. Sim. Então não há quebra de correntes. E aí o que acontece? Ou a pessoa ela vai continuar no pecado, porque ela não consegue pedir ajuda para alguém, ela não consegue sair disso, então é onde ela fala, não consigo mais, eu não vou conseguir. O peso é muito grande, a acusação é muito grande, né? Exatamente. Então, acaba tendo uma escolha no inconsciente de dizer o quê?
eu vou me entregar logo ao pecado, porque para mim não tem mais Eu jeito. vou chutar logo, popularmente falando, vou chutar logo O pau da barraca logo, vou chutar o balde logo, e porque eu não consigo sair disso, esse jugo está muito grande, essa pressão. Quer saber? Eu vou chutar logo o balde logo. E assim, a acusação do inimigo na mente, ela é pior do que quando nós confessamos para uma pessoa e a pessoa de repente ela não entende. E eu falo isso porque eu já ouvi mulheres quando chega com um pedido de ajuda, tá, no nosso WhatsApp, e aí a pessoa fala assim: mas você não vai contar a minha história para ninguém? Eu falo: mas eu nem te conheço, né? Não, mas nem dá exemplo. E a pessoa não volta mais para falar. Aí você vê o inimigo, ele coloca uma pressão tão grande na mente dessa pessoa que a pessoa prefere ficar aprisionada. Eu não vou contar isso para ninguém, mas ela não consegue vencer aquela barreira. Verdade. Sabe? Então assim, se o Senhor ele permitiu alguma situação de você estar aqui, de você ter pedido ajuda, é porque o Senhor ele deseja um tratamento. O Senhor só permite vir à luz aquilo que é para ser tratado, sabe? Então assim, como no caso dessa mulher, ela foi exposta. Ela foi levada ao meio e várias pessoas estavam acusando, mas o Senhor não permitiu que ela fosse apedrejada. O Senhor não permitiu que ninguém julgasse ela ali ou falasse alguma coisa, mas o Senhor perdoou e ainda deu uma direção: vá e não peques mais. Não conta essa história, o que aconteceu com essa mulher depois. Mas se ela está aqui, eu creio sim, que houve salvação na vida dessa mulher e ela aceitou essa salvação. Então, algumas correntes teológicas falam que foi a mulher que foi lá no túmulo de Jesus. Algumas correntes teológicas falam isso, tá? Não está escrito. Mas tem algumas correntes que falam que essa mulher foi a primeira que foi lá e entrou lá no... Enfim, foi que viu Jesus lá. Então assim, aconteceu a oportunidade, você teve a oportunidade de se abrir. Se abra, né? Confesse o seu pecado, né? Procure ajuda, porque eu creio sim que o Senhor, ele tem muitas coisas para fazer, como fez na vida dessa mulher, ele pode fazer na vida de cada um de nós, como fez na nossa também.